Então, olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer poder ter esse momento aqui de troca com vocês, compartilhar aqui esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho de produção, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre as interfaces do nosso presente e discutir um pouquinho sobre a produção. Então, no nosso encontro hoje, né, eu tenho a grata satisfação de conversar aqui com o Arnaldo Siqueira. Muito obrigado pela sua gentileza e compartilhar com a gente, tá? Lá do Recife, para a gente conversar um pouquinho sobre produção, conversar com a Daniele Pereira, de Londrina, né, minha terra amada, aí, que eu gosto muito dessa cidade maravilhosa que é Londrina, e a Rachel Coelho, da minha cidade natal, que é Maringá, minha cidade canção, que eu também sou maringaense e amo essa terra. Queria, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, agradecer. Além de agradecer vocês, a gente conta com a parceria, o Colégio Estadual do Paraná, juntamente à Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado, a Secretaria de Educação. Desde o ano passado, o DANCEP tem um aporte da Sanepar para alguns programas via associação do DANCEP. Ele está dando uma mão para a gente desde o ano passado, então queria agradecer também esse pessoal. E dizer que o DANCEP ele faz parte da Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná. E a Escolinha é uma atividade artística que existe no colégio há mais de 60 anos. Então, para a gente poder compartilhar e trocar e aprender com vocês também, muito obrigado. É muito legal e eu queria mais uma vez agradecer vocês, tá joia? A professora Sabrina vai fazer a mediação comigo aqui dessa mesa e eu queria deixar vocês super à vontade para que a gente possa aí fazer esses 50 minutos, 40, 50, uma hora, que a gente já está estourando nos nossos prazos, nossos tempos, porque as conversas têm sido bem bacanas, vou deixar vocês muito à vontade aí, tá? Obrigado. E daí, qualquer coisa do áudio, a gente vai resolvendo aí para aprender a lidar com essa tecnologia que estamos todos nós aprendendo ao mesmo tempo, tá joia? Antes da gente iniciar, queria pedir uma gentileza, queria pedir, começando ali pela Rachel, para vocês falarem um pouquinho da trajetória de vocês, né? Como que vocês chegam nesse lugar que é a produção, né? E como que que se deu essas interfaces e essas aproximações. Eu queria que vocês contassem, eu sei que é pouco tempo, mas de uma forma mais breve aí, como que vocês se colocaram nesse lugar. Por gentileza, Rachel. Olá. Primeiramente, gratidão pelo convite, por estar aqui em diálogo com vocês, meus pares. A produção, ela chegou na minha vida por meio do jornalismo, né? Eu sou jornalista por formação e eu comecei como repórter a ir para alguns festivais de teatro que existem no Brasil. Grandes e ótimos festivais, como o próprio Filo, em Londrina, onde eu conheci a Dani, né? E vários outros festivais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Ceará, na Bahia, e me encantei muito com tudo que eu vi, porque moro numa cidade que é Maringá, né? Sou maringaense, que não está exatamente no roteiro dos grupos de teatro, das companhias de dança, né? Então, me faltava muita bagagem, me faltava muito repertório, e eu descobri isso nos festivais e tive a sensação de que poderia contribuir para compartilhar um pouco disso com a minha cidade. Foi uma coisa que eu julguei importante, necessária, inclusive para fomentar a própria cena, né? Por achar que essas referências artísticas, estéticas, políticas, né, de linguagem, são fundamentais para os artistas,
tanto quanto para o público em geral, né, para o público que não produz, mas consome arte. Então, foi assim que eu acabei entrando na produção. E muito antes, inclusive, de ter o meu CNPJ, né, ainda trabalhando como pessoa física em projetos de outras pessoas. A minha empresa, que é a Dois Coelhos Comunicação e Cultura, ela foi criada só em 2014, né? E aí, a partir daí, eu passei a desenvolver projetos com foco um pouco maior no teatro, mas também atuando em outros segmentos, como música, audiovisual, literatura e também a dança. Um pouco menos na dança, verdade, mas também de uma forma. E essa empresa, eu trabalho também com assessoria de imprensa. Então, na assessoria de imprensa, eu já tive um envolvimento maior com os projetos de dança. Mas foi assim, né? Já tinha feito teatro, né? Que é onde a gente se conheceu também lá nos idos de final dos anos 90, que também foi um primeiro vínculo, né? Quando você se dá conta de que você gosta muito daquele ambiente, de conviver com aquelas pessoas, mas que você não é um bom ator, uma boa atriz, né? Que foi o meu caso. Eu falei, não, atriz, mas eu quero fazer parte desse universo. E aí encontrei a produção como uma forma de me integrar e de continuar isso. Assim. Que bacana, Rá. É bacana, né, quando a gente sente o cheiro do teatro, né, que é a arte, e a gente não consegue mais viver sem isso. E quando a gente tem consciência disso, eu é tarde demais, você não vive mais sem, né? Mas é muito gostoso quando a gente tem a consciência e fala, é isso que eu vou fazer, eu vou achar o meu lugar aqui. Eu me vejo muito na penso em dança, né? Porque eu sempre fui bailarino, coreógrafo, mas hoje me encontro num lugar que é da docência e do coreógrafo, do cara que ainda gosta de estar na cena, mas eu entendo tudo isso de uma forma muito bacana. E quando a gente se acha dentro disso, e é muito mais fluido o nosso deslocar por isso. Dani, e para você? Oi, gente. Agradeço muito o convite, Fernanda e Sabrina. Agradeço a Rachel pela indicação. Muito obrigada. E boa tarde para vocês, todos aí, meus pares. Arnaldo, amigo querido, parceiro agora aí de eventos. Então, eu sou de uma cidade pequenininha, gente. Sou paranaense, né? E sou de uma cidade chamada Astorga, que é bem pertinho de Maringá. E que, inclusive, tem muito Maringá como referência, né? Estudei em Maringá nesse período de ensino médio, preparação para vestibular. Inclusive, nesse momento que eu tive um pouco mais de contato com a questão das artes cênicas, principalmente do teatro. Pedro Shoa, né? Ele visitava muito o colégio, com muitos espetáculos. Então, sempre muito presente tudo isso. E eu já vim aí com a minha decisão de prestar o vestibular para artes cênicas, e aí isso se confirmou, né? Então, eu fiz artes cênicas na UEL, né? Vai fazer 15 anos, faz tempo. E quando eu comecei a fazer cênicas, comecei a fazer com o intuito de atuação, né? Aqui em Londrina é bacharelado, né? Então, eu fiz com esse intuito mesmo de ser atriz, de ter um grupo de teatro, as coisas. Mas quando a gente começa a se deparar com a realidade, né, a gente vê também que não é tão simples assim, né, estruturar um grupo, viver apenas da parte da atuação dentro das artes, né? E a produção veio para mim, na verdade, como uma forma de um aprendizado diferente, mas que eu dizia que não era o que eu queria, né? E acabei me aprofundando nisso, porque Londrina aí tem o Filo, né, que é um dos festivais mais antigos da América Latina, e eu comecei no Filo, né? Comecei como estagiária, né? Inclusive como estagiária, na época recebi um espetáculo do Pedro Salustiano,
ano, que tinha o Arnaldo como diretor. Foi aí, inclusive, que conheci o Arnaldo aqui no Filo, né, o primeiro contato. E foi isso. Eu tive esse início no Festival de Teatro, fiquei como estagiária, depois passei a produção de espaços, administração de espaços, né? Administrei alguns teatros durante o festival. E aí fui para a direção de produção, né? No total, fiquei 10 anos no Filo. Fora o Filo, fiz também festival de música, festival de jazz, festival literário aqui de Londrina, que é o Londrix. Dei aula na Unicentro, em Guarapuava, por 7 meses, com disciplinas aí ligadas a teatro, né, improvisação, teatro de formas animadas, performance. E só que a produção já era muito presente para mim, justamente por esse trabalho todo que eu realizava no festival, né? Então eu acabei de Guarapuava, voltei para Londrina e aí recebi um convite. Eu trabalhava como equipe de apoio no festival de dança, né? E recebi um convite para ser produtora do Balé de Londrina, da Funcart, né? Foi aí que a dança entra com tudo na minha vida. A Funcart é a Fundação Cultura Artística de Londrina, uma fundação muito antiga, já com mais de 25 anos de existência. Tem um trabalho muito forte na linguagem da dança e do teatro, né? Nós temos uma escola municipal de dança, uma escola municipal de teatro e o Balé de Londrina, que eu sou produtora já há 10 anos. E aí, com o balé, eu acabei assumindo aí o Festival de Dança, né? A coordenação do Festival de Dança de Londrina. Já deve fazer também mais ou menos esse tempo, uns 10 anos, 9, 10 anos de coordenação. E a coordenação geral, né? Junto comigo coordena também o Renato Forin Júnior, que ele é coordenador de comunicação e também trabalha essa parte de curadoria. Somos os curadores, né, do festival. E é isso, a dança entrou na minha vida dessa forma, pelo balé, né, que para mim é uma grande escola, me ensina muito todos os dias, tanto essa questão técnica da produção, quanto a questão artística mesmo, de criação, né, porque são linguagens diferentes, né, a área do teatro, a área da dança. Não deixei de ser atriz, né, eu tenho um grupo de teatro também, é o Agon Teatro. Antes de começar a pandemia toda, aí a gente tinha mais de 20 cidades para circular e tudo caiu por terra, né, vamos ver quando que a gente vai conseguir organizar essa agenda e como vai ser esse desafio, né? Que é um desafio tanto para eventos quanto para grupos, né? Então é isso, a minha entrada na dança foi dessa forma, gente. Foi pelo Balé de Londrina, depois o festival, e a produção veio ainda quando eu era estudante e estagiária no Festival de Teatro daqui no Filo. Bacana, bacana, Dani. Que legal. Olha o teatro aí, que é bacana, porque eu venho do teatro também, é muito bacana quando a gente faz essa ponte. Arnaldo, e você? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, você já começou nesse lugar também? Então, gente, bom, também gostaria de agradecer o convite, o fato de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, trocando ideias. Já vi que são pessoas bem simpáticas, todas envolvidas com arte das mais diferentes maneiras, quer na sua trajetória, quer na atuação atual. Também gostaria de parabenizar o evento pela diversidade de pessoas com os mais diferentes, né, procedimentos, assim, de onde vem, etc. E também experiências diferentes de lugares diversificados. Então, eu acho que isso dá um diferencial de pensamentos e opiniões que vai ser bem interessante daqui a pouco. Bom, formação, né? Os dois depoimentos aqui que me antecederam, já fica bem claro que essa questão da formação se dá, no caso da cultura, das mais diferentes maneiras, né? Tem diferentes portas de entrada, e isso torna uma área bem potente nesse sentido.
e que, sobretudo, conta com uma experiência, sabe, que é o saber experiencial de cada um, que é bem significativa, né, na composição da atuação profissional de cada um, porque é bem diferente daquele saber unicamente curricular, né, quem vai fazer um curso, digamos assim, mais científico ou mais técnico. Então, vai depender muito da sua atuação profissional, daqueles conhecimentos que a pessoa vai ouvindo ao longo do desenvolvimento acadêmico, da sua formação técnica, etc., né? E a gente vai vendo que, na área da cultura, a contribuição das experiências anteriores, ou seja, do saber experiencial, tem uma significação muito grande, né? No meu caso, considerando já o que foi falado, não foi muito diferente. Eu tive contato com artes na escola, né? Então, nesse sentido, já destaco aqui um ponto bem positivo do DANCEP estar nas escolas, tudo. Acho que aí é fundamental, sabe? Esse primeiro contato, independente, sabe, da tendência, enfim, da vocação, mas o fato da criança já entrar em contato com o universo das artes, sabe, vai fazer na minha opinião, um diferencial muito grande, mesmo que ele não siga profissionalmente a carreira. Bom, então eu tive esse contato nas escolas e depois disso em empresas que também desenvolviam atividades artísticas, como coral, grupo de teatro, etc. Eu não trabalhava nas empresas, mas as empresas mantinham esse grupo, era um movimento muito intenso de teatro amador, no caso da cidade de Recife, mas eu sei que no Brasil também, porque tinha uma federação, sabe, de grupos de teatro amadores, uma coisa super intensa, com grandes festivais também, voltados para essa produção amadora. Eu, como criança, além da escola, tive essa oportunidade de estar compondo grupos de teatro, mas já tinha um interesse muito grande por dança. Várias teatrais eram musicais, então tinham sua parte dançada, e aí veio o meu interesse. Na sequência eu fui para o ensino, fui para as escolas não formais de ensino, né? E aí foi aí quando eu fiz minha formação, né? Balé, dança moderna, etc. E depois segui a linha que muitos seguiram, que é entrar em companhia, tá? E aí os grupos, inicialmente, grupos de dança, que também, nesse âmbito não formal ou não formalizado, cumprem sua missão na formação, em completar a formação de muitos artistas. E daí, como eu disse, passo para companhias, aí profissionalizadas, tudo, e tenho uma experiência artística a cadeia produtiva, né, da dança e a atuação dos produtores na veiculação dos produtos coreográficos, etc. Então, já fico vendo aí como tem a participação de uma outra pessoa, de uma outra expertise, né, que vai além daquela da produção coreográfica, artística, etc., mas a participação desta expertise na veiculação, enfim, desses produtos artísticos. E aí já fico interessado um pouco nisso, como isso se dá. Na sequência, eu tenho experiências vinculadas a ensino. O tempo passa e a gente já é chamado para dar aulas, acho que a gente já tem uma contribuição a dar, uma certa experiência, não é? E aí a gente pula para o ensino, né? Do ensino eu fui para a gestão, e da gestão
fui para a produção propriamente dita, produção artística, cultural. No meu entendimento, essas experiências que se sucederam, sequencialmente, elas tinham tudo a ver com um único universo, e eu tratei, na minha atuação de produção artística, alinhavá-las, não é? Então, aí eu procurei desenvolver projetos como produtor artístico vinculados à produção artística, propriamente dita, mas também ao ensino, sabe, estabelecendo relações aí de apreciação, formação de plateia, etc. Então, eu me pautei muito no engajamento dessas atividades, que é ensino, gestão, produção cultural e produção artística, no sentido da criação artística. Por fim, me envolvo com o case dos festivais. Na minha opinião, é um patamar da produção cultural extremamente importante, mas aí a gente pode aprofundar isso depois. Então, e inclusive no âmbito dos festivais, eu tive a oportunidade também de exercer a criatividade, porque trabalhei muito na área de curadoria, quer de festivais, quer de projetos, e a gente tem a oportunidade de, trabalhando com a produção artística, exercer bastante a criatividade, considerando uma série de informações, algumas de caráter pedagógico, que tipo de trabalho a gente quer lançar para o público, se é uma provocação, se trabalhar na perspectiva da visão, do olhar deles, o que é que eles gostariam de ver para consolidar essa fidelização de plateia, mas depois contrapondo a essa fidelização uma provocação com trabalhos mais arrojados, etc, etc. Então, eu vi também, no âmbito da programação, essa possibilidade de atuar criativamente e também pedagogicamente, né? Então, de uma maneira bem geral, foi aí que eu atuei e onde eu estou, né? Que é trabalhando com festivais mas nessa perspectiva do âmbito pedagógico. Legal, Arnaldo. Dani, eu queria saber de você um pouquinho sobre como que vocês têm pensado e até mesmo repensado o Festival de Dança de Londrina, diante de toda essa situação de pandemia, de incertezas, né, todo mundo isolado. Como que tem sido isso para vocês? Ai, Sabrina, é a pergunta que não quer calar. Né, gente? É o grande desafio, meu Deus. Então, no ano passado, na nossa 17ª edição do festival, foi assim, historicamente foi a maior edição que nós já realizamos, né? Porque o Festival de Dança, ele faz 18 anos agora esse ano, né? Mas claro que eu não estou nele desde o início. Ele começou aí como tardes de dança aqui em Londrina, com o intuito de que os grupos aqui da cidade mesmo e da região se conhecessem, vissem os seus trabalhos e, enfim, gerasse essa troca, né? Com isso ele evoluiu aí para a esfera de festival, ele já foi um festival competitivo, né? E aí, quando eu entrei nessa coordenação, a gente começou a modificar a estrutura, o formato do festival. Não é fácil modificar o corpo de um festival, né? Realmente é como o Arnaldo coloca aí. É um trabalho criativo, né? O trabalho de programação, o trabalho de produção, dessa gestão de eventos, é um trabalho que, claro, que a gente precisa se aprofundar, mergulhar em burocracias, né, por vários sentidos aí, de patrocínios, ainda mais quando a gente entra numa esfera de patrocínio público, né, municipal, estadual, federal, mas ele é um trabalho extremamente criativo também,
né? Então, dentro disso, foi um tempo aí, né, para a gente estruturar da forma como a gente achava que ele tinha que se transformar. Em um festival, eu vejo muito como, tanto eu quanto o Renato, como um corpo vivo, assim. Porque senão a gente entra numa estrutura de evento e finaliza, né? Ah, estamos aqui estáticos agora, né? Temos uma programação assim, uma programação X, uma Y, uma Z, está ok, né? Sendo que os tempos mudam, né? As necessidades são outras sempre, e a própria linguagem da dança, ela mudou muito, né? O teatro mudou muito, a música tem mudado muito, e hoje a gente vê uma transição muito grande, né, entre todas as artes, o circo, né, entrando aí a questão da performance também. Então, houve uma necessidade muito grande de que a gente também caminhasse junto com tudo isso, né? Então, o Festival de Dança hoje, ele é um festival de artes cênicas, ele tem uma linguagem matriz, né, que é a linguagem da dança, mas ele acolhe a área do teatro, a área da música, a área do circo, a área da performance. Se vocês pararem para dar uma olhada nas nossas programações, no site do festival, nas redes sociais, é uma programação realmente bastante diversificada. E não é uma ausência de foco, é simplesmente uma evolução. Eu acho que junto com as artes que têm evoluído tanto. Dani, né? se você me permite, eu acho que esse movimento de simbiose entre as artes, ele é cada vez mais presente, né? Na dança. Eu acho que ela traz isso com uma materialidade maior, mas essa conectividade da dança com as demais linguagens, porque tudo acontece no corpo, né? E é esse corpo que ele se conecta com as diferentes linguagens e diferentes momentos. Eu acho isso bem legal. É exatamente isso, também acho, Fernando. E a dança, ela é perceptível, né? A gente consegue identificar de uma maneira muito forte, né, essas mudanças, né? Essa relação, inclusive com outros mecanismos de multimídia, de projeções, tudo isso tem sido muito forte nessa linguagem, né? Esse diálogo com outras formas de se fazer. Isso é muito legal, né? Isso é incrível. A gente ter a oportunidade de vivenciar tudo isso e de oportunizar também, né, que o público observe isso, acompanhe isso, tenha contato, né, com esse novo, digamos assim. E eu acho que no ano passado foi um momento ápice, assim, pra gente. Foi o momento que a gente mais teve patrocínio também, né, a gente já fez o festival com 60 mil reais, a nossa média de orçamento vinha sendo de 100 mil reais, tá? Já há vários anos. E no ano passado a gente deu um salto, assim, por conta de um edital estadual do Profice, né? E aí, através do Profice, do novo patrocínio, né? Que aí a gente teve, entrou o Copel, e aí a gente tem a prefeitura aqui do município, graças a Deus, sempre apoiando, né? Pelo PROMIC, que é o nosso Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Então, a gente deu esse salto, né, que foi um salto principalmente de programação, né, porque eu acho que os eventos, eles têm também essa responsabilidade muito grande, que eu acho que é isso que a gente se questiona agora, durante uma pandemia também, como que a gente faz para continuar oportunizando, fomentando, porque a gente também fomenta, né, nós somos uma vitrine para mostrar tanto grupos que já estão aí nessa pesquisa, nessa lida há muitos anos, né, grupos que são históricos, importantíssimos para o país, para o mundo, né, porque é um festival internacional, e como que a gente faz para oportunizar também o novo que está chegando, né, mas que novo é esse também no momento que a gente não pode se reunir para criar, né? Então, como que a gente lida com tudo isso? Porque os festivais no geral, eu acho que é importante, a gente sempre repete isso para que a gente não se perca, né? Pelo menos não nesse sentido. Claro que se perder, a gente sempre se perde de um lado ou do outro, mas depois tenta se achar. Mas nesse sentido dessa função de oportunizar mesmo, sabe? Dar essa visibilidade, essa oportunidade
para novos grupos, né, novos espetáculos, né? Então a gente sempre tem uma companhia muito conhecida, né, junto com uma companhia que acabou de começar, né, que acabou de trilhar e está trilhando agora esses caminhos. Então isso é muito legal. E aí agora no meio de o ano passado a gente conseguiu dar um boom nisso tudo, né? Foram várias companhias internacionais, nacionais, locais, né? A gente nem finalizou o festival ainda, ficaram grupos que eram para se apresentar numa extensão em março, que não deu tempo de fazer. E foi aí também que a gente começou um diálogo forte e mais propositivo com outros eventos, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Se conhecer, a gente já se conhece, né? A gente precisa efetivamente propor e efetivar essas trocas, né? Então, agora a gente está no meio de uma pandemia, depois de um festival maravilhoso que a gente fez e querendo continuar com tudo isso, né, com esse crescimento, e aí vem tudo isso e a gente fala, é o que a gente tem pensado aqui, calma, né, porque a primeira coisa que vem à cabeça e que algumas pessoas afirmam, não vai acontecer, né, mas tem que acontecer, né, e não pode ser de qualquer jeito também, né, porque não dá para a gente apresentar qualquer coisa, qualquer proposta, né? Então, a gente tem pensado muito aqui que é uma coisa que não tem sido conversada ainda no Brasil, pelo menos acho que não com tanto afinco, né? Essa questão de pautar a cultura, pautar, né? Discutir como vai ser esse retorno, como que ele vai se dar, porque em algum momento ele vai se dar, né? A gente não vai acabar. Então, assim, como vai ser isso? Como vai ser esse gradativo nessa nossa área cultural, né? A abertura dos teatros, ela vai se dar? Quando ela vai se dar? Como que vai ser? Né? Pelo menos um período, né? Já se existem períodos, tem tantas cidades, estados aí com comércios já abertos, escolas voltando gradativamente, a cultura também precisa ser pautada, né? Então, como que vai ser esse nosso retorno? Só mais um dedinho, desculpa. Claro. Papo, gente, sinta-se à vontade. Não, gente, por favor, fala, porque senão fica um monólogo, né? Parece que a gente é meio louco. Mais uma vez, a gente está discutindo a importância e a necessidade de um país em discutir políticas públicas, tanto políticas públicas para a cultura em caráter emergencial, diante da situação que a gente está vivendo agora, né? E, ao mesmo tempo, a gente entender que a cultura, ela promove empregos, ela gera renda, né? Ela move toda uma cadeia. Eu acho que isso é bem importante também, né? E ao ver a sua fala, isso me vem muito forte também. Tem que ser a pauta, né? A cultura tem que ser uma pauta para discutir em diferentes contextos aí. Sim, exato. Até, às vezes, quem está assistindo a gente vão falar assim, gente, mas a Dani é louca, né? A cultura está sendo pautada, né? A questão da Lei Aldir Blanc, né? E tudo mais. Que, né? Estamos aí na torcida para que efetivamente ela se efetive, né? E dê tudo certo. É uma forma de pautar a cultura? Óbvio que é, né? A questão das pessoas estarem desempregadas, sem fazerem suas apresentações, os festivais não estão acontecendo ainda, né? Então também há esse déficit, né, de contratação, porque os festivais também movimentam muito, né, todo esse circuito de produção artístico-cultural. Então, é importante? É importantíssima, mas eu acho que falta pautar mais, que eu acho que vai ganhar essa força agora com a questão da Aldir Blanc também, essa questão efetiva de possibilidades, para que a gente entenda quais são as nossas possibilidades, né? Então, existe uma possibilidade de retorno? Não, o universo vai ser só virtual, né? Então, para a gente entender como vai ser essa questão, porque, ao meu ver, o que a gente tem tentado pensar do festival até agora é o seguinte, a gente não vê muita razão nesse momento para abrir inscrições, porque agora é o momento da gente abrir inscrições para receber os trabalhos, né? Só que os grupos também estão prejudicados, né? Os grupos estão sem ensaiar, os grupos estão sem poder criar presencialmente. Na nossa área, isso é fundamental. Nós somos a arte do encontro, da presença, né?
Então, assim, o que a gente tem pensado não faz muito sentido nesse momento abrir uma inscrição no sentido de período. É um mês com as inscrições abertas, sendo que eu nem sei se eu vou poder receber grupos de outros estados, de outros países, eu não sei se a gente vai poder receber, né? Não sei como que vai ser. Então, a gente pensa, a princípio, em transformar isso no festival, né? Talvez num cadastramento de grupos, de entidades que tenham um fluxo contínuo, sabe? Anual, ou então de meses, né? Que não seja um período tão curto e específico de inscrição, né? Até porque isso limitaria bastante as possibilidades aí dos artistas, dos grupos. Então, dar essa mudada nesse chamamento, que seja um chamamento mais estendido, né? Visando oportunizar mais, inclusive. Aqui a gente costuma fazer algumas extensões, né? No final, o festival acontece em outubro, sempre em outubro, nos primeiros 15 dias, 10, 15 dias, e aí a gente tem uma extensão no mês de dezembro, né? Então, talvez aumentar também esse fluxo de extensões, de forma a entender esse período que é muito instável, né? Hora não pode fazer nada, hora pode fazer tudo, né? Então, assim, tentar dar essa mexida no festival também. E a gente está numa situação de muita reflexão mesmo, sabe, gente? No sentido de teremos que ocupar esses lugares virtuais também, né? Essas plataformas todas, e ver a melhor forma de compartilhar e de chegar até as pessoas, né? Porque existe toda uma formação de público. Como agora a gente está num outro lugar, eu acho que volta aí a questão de uma outra formação de um outro público, né? Então, entender isso que vai ter que acontecer também, e entender que talvez a gente tenha que ocupar os dois lugares ao mesmo tempo, né? Um espetáculo estar acontecendo presencialmente para um número reduzido de pessoas e, ao mesmo tempo, estar sendo transmitido, né, ali ao vivo, com uma qualidade que seja boa, né, para que as pessoas tentem da melhor forma possível fruir disso, né? Eu acho que essas mesas que vocês estão fazendo aqui também, pelo Dancep, é uma forma da gente conversar, da gente dialogar e da gente também estar presente e próximos, né? Então, na verdade, são questionamentos que eu acabo colocando e alguns caminhos que a gente já pensa em tentar trilhar, né? Que é trabalhar concomitantemente com o presencial e o virtual e aumentar aí também essa questão de inscrições, né, para que seja uma coisa mais contínua, para que a gente acompanhe esse movimento de maneira mais contínua também, entendendo as mudanças desse período tão instável, sabe? Eu não sei se eu colaborei muito, gente. Me lembrou ontem, a gente gravou uma mesa com a Tamara Moura, e ela falou uma coisa que ficou bem forte em mim, que esse corpo que está vivendo essa pandemia, ele vai continuar, que não existe um pós-pandemia, existe essa experiência que a gente vai carregar. Né? Daí, eu até queria aproveitar e já ligar aqui com uma questão para a Rachel, também, que o Arnaldo pode ficar à vontade para entrar. Eu fiquei pensando aqui, Rachel, como que você enxerga a situação atual para a área da produção cultural e artística, né? E até pegando as pontes, eu tenho acompanhado a sua produção aí, dois coelhos, comunicação e cultura. Eu acho que você tem feito algumas ações aí no campo virtual também, mas como que você enxerga essas consequências? Eu acho que a gente pode falar em momentos, né? Porque a gente fala de quarentena, mas há 3 meses, né? 90 dias praticamente parados, né? Então a gente já nem fala mais em quarentena. E ao longo desse processo, desse período de isolamento social, acho que todo mundo passou por algumas fases, né? Acho que, num primeiro momento, todo mundo foi pego de surpresa, acho que as pessoas imaginavam que não duraria tanto tempo assim, não seria dessa forma, não ia ter um impacto tão grande, porque isso nunca tinha acontecido antes, né? E aí a gente foi
vivendo essa mudança de rotina, né, em todos os sentidos, né, na vida pessoal e profissional, aquela insegurança de não saber o que ia acontecer, quando isso ia durar, momentos de desânimo também, né, porque eu acho que o pior de tudo isso é a gente não ter prazo para acabar, né, a gente não saber até quando a gente vai ficar nessa situação, porque a gente está muito acostumado a lidar com o efêmero, né, com coisas que têm começo, meio e fim, né, e a gente se organiza dessa forma, a nossa vida muitas vezes é pautada assim, os projetos, né, começam, terminam, enfim. Mas depois, como o que eu entendo como uma consequência desse momento também, vem um período de luta, né? Um período de mobilização muito importante, que é muito necessário. A gente tem diversos movimentos acontecendo em todo o país, param essa linha de frente para reivindicar ações, medidas, e para propor também essas ações de apoio para grupos, para artistas, né? A gente tem, por exemplo, a criação da ATAC, né? Que é a articulação dos cênicas, que tomou frente de campanhas especialmente, né? De divulgação e outros. A própria Associação de Teatro do Rio de Janeiro, que organizou um movimento muito interessante para conseguir arrecadar cesta básica, recursos, né, em dinheiro também para contribuir com as pessoas. Eles já estão chegando a praticamente 1.000 nomes de profissionais da cena auxiliados por eles, né. No Ceará também um movimento de uma rede de apoio para ajudar isso capitaneado por pessoas físicas, né, pelos integrantes do movimento artístico e cultural mesmo. Em Curitiba, esse movimento Arte Salva, em Belo Horizonte, também aquele que chama Meta, né, espaços de grupos de teatro, também está à frente de uma campanha. Aqui em Maringá, a gente também criou uma rede de apoio das artes de Maringá, que é ativa também, que não passa pelo poder público, né? Foi algo criado pelos artistas e produtores da cidade e que está capitaneando algumas ações, né? Como rifas, né? Ações de arrecadação de forma direta para poder apoiar as pessoas com cesta básica, dinheiro para pagar alguma conta, inclusive para pagar aluguel de espaços culturais mantidos aqui na cidade que ficaram sem renda nenhuma, e também para fazer de articulação política, de cobrar editais, de cobrar ações, né? Eu acho que esse trabalho ele tem sido fundamental, né? É fundamental que os artistas, os técnicos e os produtores culturais estejam mobilizados para ações, providências no âmbito municipal, estadual, nacional. Essa campanha de apoio à lei de emergência cultural, ao Aldir Blanc, né, que a gente realmente espera que seja sancionado e tudo, apesar de qualquer crença, né, que a gente possa ter nesse governo. E acho que no outro momento, também como consequência de estar vivendo, acho que a gente pode destacar uma reinvenção mesmo, né? Na questão da produção, na questão da criação. Primeiro porque é muito difícil ficar parado sem fazer nada. Algumas instituições estão publicando editais de emergência para projetos num formato online. Então, acho que isso exige, né, invenção na medida em que muitas pessoas não trabalhavam com essas plataformas, não trabalhavam com a tecnologia. Então, elas precisam adaptar as suas ideias, os seus projetos, ou muitas vezes criar coisas novas, e isso nos exige estar num outro lugar, pensar, se colocar
num outro lugar, muitas vezes, né? É claro que já existiam artistas, grupos e produtores que já lidavam com essa tecnologia, mas muitos não, né? Então, quando os grupos a fazer uma live, a fazer uma apresentação online, ao vivo, né? Tudo isso é lidar com o novo, como você falou no começo, né? Nós estamos aprendendo a lidar com isso agora. A gente viu como dizer, não sei, fugiu a palavra agora, mas quando todo mundo está usando ao mesmo tempo, né, a plataforma, a gente viu isso acontecer no Instagram, né, de ter muita live acontecendo ao mesmo tempo e começar a ter problema técnico e tal, né, coisa que a gente imaginava que poderia acontecer. Mesmo eu nunca tinha feito uma live antes na vida, né, foi fazer uma live pela primeira vez na quarentena, continuei fazendo, e agora estou fazendo um programa de lives, né, segunda, quarta e sexta à noite, entrevistando artistas, produtores culturais aqui da minha cidade, para conhecer melhor eles e tal, e a gente sabe de iniciativas que estão acontecendo em toda hora do país também, de pessoas que estão oferecendo, realizando ações por telefone, por videochamada, né? Enfim, propondo formatos diferentes, formatos novos. E, além disso, que tem uma coisa que é muito própria da, né? E que no Brasil a gente viu acontecer de uma maneira muito intensa também, no período militar, por exemplo, né? Que foi um período muito difícil que nós passamos, mas que, por outro lado, nos rendeu muito material, né, artístico, muitas letras de músicas, muitas composições, muitos filmes, muitos espetáculos, né, porque eu acho que é da natureza também da arte, do artista, né, dialogar com o seu tempo, né, dialogar com o acontecendo. Então, de alguma forma, apesar de muita gente ter o bloqueio criativo, né, ficar para baixo, ter depressão e tudo mais, o que também é muito compreensível, né? Compreensível, acho que não podemos esperar que sejam produtivas e que todas as pessoas lidem da mesma forma com esse momento, mas, por outro lado, tem muitas pessoas criando muita coisa nova, né? E compartilhando, e a gente viu na música muitas iniciativas surgindo, porque essas lives, elas acabam dando muito mais conta da música, né? Mas a gente viu álbuns inteiros, né, sendo compostos, e como a Adriana Calcanhoto, né, e outros artistas também no rap, né, eu tenho o MV Bill, eu acho que você traz uma coisa que é bem interessante nessas fases, né? Então, para alguns, esse isolamento é uma mola propulsora de alta criação, né? Para outros, é um embate, é um choque, né? Uhum. Porque ficar nesse vazio, nesse silêncio, às vezes é bem complicado, né? Então, acho que para todos os lados também, né? Mas, por outro lado, eu acho que o mesmo artista, ele também pode passar por várias fases, né? Ele compõe e daqui a pouco ele está falando, mas isso não acaba, eu não consigo, eu compus minha música, quero gravar no estúdio e não posso. Enfim, né? Eu quero fazer e não consigo, né? Porque também aquela aflição do processo criativo que cada um tem o seu, normal. Mas que acompanha, né, o trabalho dos artistas, a gente vê que algumas pessoas deram jeito de, inclusive, fazer ensaios online e pensar estratégias, inclusive, para estar em diálogo, porque isso tem sido muito importante, estar com os seus, né, conversar, pensar junto e tal. Coisa que me vem muito ao encontro da fala da Dani, né, quando ela fala sobre pautar a cultura, porque acho que isso nos trouxe reflexões
muito importantes que talvez a gente estivesse negligenciando, que talvez a gente não estivesse fazendo com a intensidade que deveria fazer, que é, sim, pensar a arte, pensar a importância da arte, a importância do artista, como isso está dialogando com a sociedade, como isso está impactando a sua comunidade. Nós, como artistas, como produtorais, como estamos dialogando com a nossa cena, com a nossa cidade, né? Isso, para mim, ficou muito claro, muito evidente, por uma experiência pessoal que nós tivemos aqui em Maringá, quando, depois de 2 meses, se lançou o primeiro edital para socorrer os artistas, né? Um edital online, prevendo apresentações online. E isso, quando isso foi dado pela prefeitura na internet, Facebook, os comentários das pessoas, e não foram poucas, foram muito bizarros, assim, do tipo, mas por que gastar dinheiro com isso agora? Tem tanta gente ligada, tem tanta gente precisando mais, tem um monte de live acontecendo de graça na internet, por que que vai, sabe? E aí, começa a ver em cada comentário um ponto para a gente refletir, repensar o nosso trabalho, sobre por que a gente ainda não conseguiu trazer essa discussão de que arte é trabalho, de trabalhador, de que o artista tem uma casa, uma família para sustentar, muitas vezes, né? Ou tem que se sustentar, tem que pagar, deve receber pelo seu trabalho. Que artista não é necessariamente famoso, porque parece que as pessoas estavam sempre falando de alguém já rico, de alguém que já estava em um lugar que não estaria precisando disso tanto quanto um dono de uma loja, né, fechada e tal. Por que gastar dinheiro com arte nesse momento? E essa cadeia né? produtiva, né? Tá interferindo aí na fala da Rachel, mas é só pra gente, eu também quero conversar com você. E porque, inclusive, esses editais que estão sendo pensados e lançados em cada município, em cada estado, são extremamente importantes, mas a gente ainda, se for parar para pensar mesmo, ele, na maioria das vezes, pelo valor que está sendo ofertado, ele é muito individual, né? Ele é para o artista, pagando ou para o artista ou praticamente licenciamento de uma obra, né, que você vai dividir ali entre um grupo imenso, mas por trás não existe o conhecimento e o reconhecimento dessa nossa estrutura de trabalho, porque nós temos técnicos de luz, técnicos de som, cenotécnicos, figurinistas, né, pessoal que concebe, cria cenários aí, os cenógrafos todos. Então, quer dizer, é uma cadeia muito grande e que a população não para pensar que nós vivemos disso e, além de viver disso, a gente oportuniza que outras pessoas também vivam, né? E aí vem essa pergunta, para que gastar dinheiro com cultura nesse momento, né? E a gente não tem essa organização, né? Quem somos, quanto que o movimento emprega, né? Isso que você está colocando é fundamental, né? E a gente não faz o dever de casa, né? Exatamente. Eu acho que essa situação, ela já existia antes, mas ela é muito agora e muito aprofundada, né? Porque a gente percebe que as pessoas não entendem isso como uma cadeia produtiva que movimenta a economia. Realmente, quando você realiza um projeto cultural, não são só os artistas, os técnicos e os produtores também, né? Você traz pessoas para a cidade, você hospeda, você alimenta, você contrata uma gráfica, você contrata alguém para distribuir esse material de divulgação, você contrata um jornalista, enfim, tem cozinheiro, tem muita gente, né, para que um projeto cultural, para que ele chegue até o público, é uma cadeia de profissionais, é uma cadeia muito grande de profissionais que é mobilizada, e as pessoas não conseguem isso, e de certa forma é
um pouco nossa responsabilidade também. Por isso que eventos como esse e outros que estão acontecendo nesse momento são importantes para a gente falar isso, né? É até uma oportunidade para eu passar a bola para a Sabrina ali, da gente evidenciar isso. Eu acho que o Arnaldo trouxe uma contribuição no começo da fala dele, que foi bem bacana, a importância da escola, de mostrar que dançar, que produzir teatro, vai muito além de vocês, né? Eu acho que a gente tem uma outra questão também. As pessoas só estão se comunicando, estão conseguindo ficar em isolamento, porque a arte está ali presente. Porque se a gente for analisar de uma ótica também, nunca as pessoas consumiram tanto. Eu não sei se consumo seria uma palavra ideal, mas nunca as pessoas tiveram tanto acesso, tiveram tão sedentas a buscar, de alguma forma, se conectar, né? Então, eu acho que isso é uma questão da gente pensar e trazer a escola. Eu vou pegar o exemplo que a gente desenvolve lá no Dancet. A gente trabalha com dança, mas a gente não consegue identificar dança sem pensar todas as conexões que ela faz e pensar que dança é trabalho, né? Que ela é uma produção humana, né? Eu passo lá para a Sá. E acho que essa pandemia veio para escancarar mesmo algumas coisas assim, né? E a Rachel também falou muito de se reinventar e tudo mais. Queria ouvir, Aldo, diante de todo o cenário que a gente tem vivido, da pandemia, de isolamento, que eu acredito que afeta até de formas diferentes, né? A gente está aqui no Paraná, está em Pernambuco. Surgiram novas estratégias para dar continuidade à produção artística em Recife? Sim, surgiram. E esse é um momento, né, e colegas, significativo para a gente, no âmbito da produção cultural, isso porque é o período de uma festividade que é a de São João, extremamente popular e disseminada aqui no Nordeste, e com muitas ações artísticas, culturais, e todas elas com base na aglutinação de pessoas. Então, a ideia básica é se encontrar, sabe, para celebrar, sabe, esse santo que é São João e por extensão, para potencializar a festa dele, ainda tem os convidados, que é Santo Antônio, São Pedro, então a coisa só se agrava nesse sentido da intensidade das festividades. Ora, com todo esse contexto, isso ficou impedido. Respondendo à tua pergunta, sim, eles trouxeram uma ou outra, sabe, possibilidade de existência. Claro que quaisquer uma delas não vai jamais dar conta de substituir o que acontecia no passado e se pretende que continue acontecendo, que é a festividade no sentido convencional, enfim, padrão do encontro das pessoas. E isso todos nós clamamos também, ou pelo menos ensejamos, porque Dani já chama isso, é a arte da presença, então a gente vai precisar de público, tudo. Só que é uma questão um pouquinho mais para lá, essa da presença do público. Então, alguns foram, e eu achei bem interessante, porque é já um contato com os investidores. Algumas dessas festas já tinham os seus investidores, os seus patrocinadores bem encaminhados, porque são empresas vultosas, então elas já tinham no seu planejamento do final do ano passado o comprometimento de investimento nessas festas. Então, quando veio a pandemia, e aqui eu abro um parêntese, que a gente não só enfrenta uma pandemia, nós enfrentamos pelo menos duas pandemias, sabe? Que é a desse desgoverno que está aí. E por isso assola todas questões vinculadas a muitos do que foi citado aqui, que são ações de etc., respeito, entendimento de como a área cultural pode ser vista, de que ser artista ou atividade é trabalho, tudo isso
é consequência da pandemia governamental que a gente enfrenta aqui no sentido do governo federal. Então, uma pandemia só agrava a outra, tá? Então, era só um parênteses. Então, voltando para a questão da produção cultural e algumas saídas, então, uma delas foi, uma vez que já tinha investidores, foi trabalhar junto a esses investidores, a esses patrocinadores, para equarem a essa realidade, mudando o contrato que eles tinham de patrocínio, tá? Para que esse continuasse da mesma maneira que foi tratada inicialmente, que eles continuassem, etc., etc., mas que eles pudessem ser direcionadas para atividades não... Então, aí vieram as lives gratuitas para o público, mas que patrocinadas pelos patrocinadores, sabe, do evento, etc., etc. Então, sim, essa foi uma saída que eu achei, e isso envolveu gestão, tá? Então, em algumas das pequenas cidades, nesse sentido, eu não estou falando especificamente de Recife, mas do Nordeste de uma maneira geral, e de Pernambuco de uma maneira específica, que um ou outro prefeito, e aí vale um crédito importante, dentre eles, uma que se notabilizou nessa ação de renegociação com seus investidores, foi a prefeita da cidade de Caruaru, que promove uma dessas festas imensas de São João, e ela em nenhum momento disse e se recusou a cancelar a festa, mas sim modificá-la, apelando para a modificação e, notadamente, investindo na conversa com os patrocinadores para que eles continuassem honrando aqueles patrocínios, mas direcionando esses recursos para muitas das ações, dentre elas as lives. Essa foi uma. A segunda foi algumas ações artísticas móveis, ou seja, colocar os artistas em carros, caminhões, enfim, o que seria uma estrutura de trio elétrico, mas não tão grande, e que houvesse uma ação volante, tá, dos artistas saírem circulando pelas cidades, ruas, etc., e levando aqueles shows, enfim, aquelas apresentações. Então, essas duas ações me chamaram a atenção nesse sentido. Eu só queria, se vocês me permitirem, acrescentar alguma coisa nas modificações, nas mudanças, né, que foi um pouco o que a Rachel se debruçou, mas dar uma contribuição que eu acho que sim, essas mudanças todas estão aí e vão permanecer, né? E algo que também a Dani falou, que é um modelo híbrido, sabe? Eu acho que a partir de agora nós teremos as possibilidades de tanto trabalhar como de apresentar, ou seja, programar ações artísticas que estejam tanto na condição da presencialidade como também no universo da virtualidade, sabe? Então, eu acho que isso aí veio para ficar, não é? E por extrema necessidade, e também porque todo mundo viu uma possibilidade real de isso acontecer. Primeiro, pelas plataformas virtuais que estão cada vez melhores se especializando, e algumas outras vão surgir, né? Eu tive a oportunidade agora de passar quase 3 horas numa reunião virtual com a Espanha, vários artistas de lá, e a gente estava numa plataforma chamada Meet, que funcionou muitíssimo bem, sabe? Nesse sentido. Então, eu acho que essas que estão aí, junto a essas que estão aí, outras vão surgir, e esse tipo de perspectiva vai continuar. E, de certa maneira, já está acontecendo no âmbito de algumas empresas, como, por exemplo, as empresas Inter estão usando muito dos teletrabalhos, né? Então, eu acho que isso vai atingir também a área de produção. A gente vai talvez, em alguns casos, abrir mão dos aluguéis, de ter um escritório, uma sala, etc.,
sabe? Isso, de certa forma, já existia com coworking, mas eu acho que era uma coisa de economizar. Agora não, agora vai ser uma opção muito clara e que está embasada nessa questão da proteção, etc. Não é uma questão unicamente, sabe, econômica, ou seja, de economizar recursos, coisa e tal, de otimizar recursos. Então, isso eu acho que vai estar aí muito forte, assim como vai atingir, na minha opinião, a produção artística. E vai atingir, passada esse momento inicial de susto, de isolamento, tudo, eu acho que os artistas também vão investir mais nisso, e eu acho que vai impactar também a qualidade, sabe? A qualidade do que vai estar sendo gravado, do que vai estar sendo produzido, do que vai estar sendo editado, que isso, os artistas já lançavam mão dessas gravações, mas para quê? Para mandar, né, Dani, para os festivais, se inscrever, coisa e tal, tudo. Agora não, agora estará para além disso, a própria gravação, a própria live vai ser um produto, sabe? Que é gravado, etc, etc. A gente Então, estava muito impacto acostumado com aquela filmagem chapada, né? Inclusive, nós, eventos, solicitamos, né? O vídeo na íntegra, sem recortes. Mas eu acho que com essa necessidade de passar um pouco mais do que é aquela encenação, tudo isso vai se modificar e vai evoluir bastante, né? Nós mudaremos muito com tudo isso também, né? Então, eu acho que, de certa forma, uma dessas consequências é um fomento à profissionalização, sabe? E a profissionalização aí, me referindo à qualidade, sabe, do trabalho, do produto, seja ele qual for, né? Eu posso acrescentar umas coisas depois, mas é porque eu não quero monopolizar a fala. Gente, tem uma coisa assim, a gente tem um tempo para gravar, mas por mim a gente ficaria aqui um tempão. E eu queria até fazer uma proposta para vocês, para que a gente faça uma nova conexão, para a gente pensar como que a gente vai lidar com esse, que não diria, mas como que nós vamos lidar com todas essas questões que emergiram durante a fala de vocês. Eu acho que tanto a Rachel, quanto a Dani, quanto o Arnaldo, estão à frente aí de ações no campo cultural que são muito fortes, no sentido de impactar e, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que elas tenham esse momento de visibilidade de suas produções, né? E as considerações que vocês trouxeram para a gente pensar aí essa presencialidade da dança, do teatro, para nós pensarmos as questões dessa, eu não sei se seria o termo mais correto, mas essa nova guinada da virtualização que nós teremos que passar no campo cultural, eu acho que isso vai dar muito pano para a manga ainda, para a gente poder discutir e pensar. E, assim, eu adoraria ficar com vocês mais um tempão, mas a gente tem um prazo, porque senão a gente tem um prazo de utilização dessa plataforma, né? Eu queria, assim, eu vou manter contato com vocês e vamos tentar organizar alguma ação aí ao longo desse ano para que a gente possa colocar. Eu fiquei muito interessado em saber dos programas e das ações que o Arnaldo desenvolve lá, vou dar um exemplo, Cumplicidades, né, o Solo do Outro, lá no Pernambuco, fiquei muito curioso. Eu queria saber um pouquinho mais também como que vocês pensam na elaboração de suas ações, né? Porque eu acho que isso é conteúdo para que a gente possa estar contribuindo para que outros artistas, sejam eles da dança ou não, possa ver esse outro lado, que é o lado da produção, né? E eu acho isso fundamental para a formação, tanto do espectador quanto da espectadora, mas também do público em geral, para que eles entendam que antes de um bailarino estar ali, antes da gente ouvir a música, né, ou estar em estágio de presença cênica, existe um trabalho muito forte por trás. Então, eu queria me pedir desculpa pela questão do tempo, mas eu queria pedir assim, para a gente finalizar essa mesa, uma frase, as considerações finais um pouquinho mais curtas de vocês e convidá-los e convidá-las para que a gente possa aí, dar continuidade nesse segundo momento para a gente poder aprofundar e conectar as atividades que vocês desenvolvem. Como o Arnaldo estava na bola da vez aqui, eu vou passar para ele novamente ali. Ok, pessoal.
acho, eu vou até pegar um gancho desse projeto que eu desenvolvi, que é o Solo do Outro, durante alguns anos. Acho que esse universo do solo, sabe, vai voltar, tá entendendo? Vai voltar com bastante força, etc., por tudo que vocês compreendem que diz respeito a esse cenário de crise sanitária. A outra coisa, então tem alguns desafios aí. Minhas considerações finais é que vivemos momentos de incerteza, vivemos momentos de insegurança, tá? Por várias questões, dentre as quais as duas pandemias, mas vivemos momentos também de desafios. Alguns desses desafios foram colocados aí, a gente está no enfrentamento deles, e esses enfrentamentos, eu acho que se dividem em dois campos muito rapidamente. Um é da pandemia propriamente dita, isso que a gente está vivendo, e Rachel falou muito das atividades de minimização das consequências, impactos, etc. E o outro momento é de pós-pandemia, onde toca principalmente a gente que faz festival, etc., né? Então, como fazer, sabe, o momento posterior de relação com o público, né? Como eu falei, tem vários fatores, um deles é o investimento, já falei como que a gente pode se aproximar desses patrocinadores ou reaproximar, e o outro é do público, tá? Então, eu acho que é isso, os desafios de estímulo à produção artística, mais cedo ou mais tarde, mesmo quem já esteja sabe, em grande depressão, vai ter que voltar, se tocar e começar a produzir, sabe? Eu acho que é um estímulo também à produção, a disciplina criativa, sabe, de estar ali, sabe, ou sozinho ou com poucos, sabe, investindo nisso. Acho também que vai ter a questão da presencialidade, do afeto, sabe, porque é o que pauta essencialmente a nossa atividade. Então, esses são os desafios que, na minha opinião, a gente vai enfrentar. E, por fim, eu acho que a gente vai ter que repensar, sabe, a publicização da dança no aspecto da programação, sabe? Eu acho que a gente poderia considerar ou reconsiderar a cidade como um palco, a cidade como um equipamento cultural, sabe? Porque a nossa arte, dança, se cumpre uma missão muito forte, tem um potencial muito grande nesse sentido, sabe? De estar na cidade, sabe? Em pontos das cidades, ela tem uma visibilidade, ela em muitos casos independe do som, sabe? Mesmo que exista uma música, tudo, ela independe do som, apreciação, diferentemente de outras áreas como música, etc. Enfim, eu acho que esses são os desafios e a gente pode aprofundar isso numa outra oportunidade. E eu gostaria também de conhecer muito o seu projeto, o DanCep, porque eu tenho um outro projeto recente que desenvolvi em 2019 e foi limado pela pandemia, que é o Cena Educa, tá? Que é um projeto de educação através da cena, apresentações, etc. Mas isso fica para a próxima oportunidade. Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Arnaldo. Eu passo para a Rachel, pode ser? Eu penso como o Arnaldo também, né, em alguns aspectos, que eu acho que daqui para frente, o que vem, eu acho que teremos talvez 3 caminhos a serem explorados, né, porque eu acho que o virtual, o digital, ele vai continuar, né? Eu acho que muitos acabaram se entendendo bem com isso, entendendo que a arte consegue chegar, consegue cumprir algum papel, não ignorando aquilo que a Dani falou também, de ser a arte do encontro, a arte da presença, é lógico, né? Isso é fundamental, e isso vai continuar existindo, ninguém vai nos tirar isso, ainda que a gente demore um pouco, ninguém vai abrir mão disso. Só acho que talvez o digital, ele caminhe mais junto com o presencial também, em lugares onde antes ele não existia, eu acho que as pessoas passaram a olhar de uma outra forma, né? Em geral, né? Gente mesmo, né? Eu sei que não foram todos, mas pessoas que talvez não deram muita atenção para isso ainda tem tempo
de pensar sobre isso, acabe chegando em todo mundo pela necessidade mesmo, né? Um outro caminho, eu acho que são essas iniciativas mais individualizadas, né? Para uma pessoa, para grupos pequenos de pessoas, eu acho que isso pode vir a ser um caminho imediato pós-pandemia. E o que o Arnaldo fala também da cidade como palco, né? Por essas questões de aglomeração, de facilidade de contágio e tal, eu acho que o espaço da rua tende a ser o primeiro a ser ocupado, né, no retorno. Acho que até por uma questão de saúde mesmo, né? Embora nada seja muito acordado, né? Eu acho que de todos os temas, o que me parece ainda mais difícil de discutir é o pós, né? O durante a gente já está discutindo, né? Assim, de como a gente está vivendo o que está acontecendo, acompanhando as iniciativas que estão surgindo aos poucos, né? Mas o pós, né, eu vi até uma foto do Berliner Ensemble, né, que eles fizeram toda uma adaptação dos teatros, né, tirando várias poltronas e deixando aqueles espaços entre as pessoas e tal e tal. E eu falei, eita, nossa, será, né, que a gente vai para isso? Mas o que eu deixo é isso, assim, né, de reflexão para que a gente aproveite essa oportunidade que nos foi imposta, né, não nos foi dada, né, nos foi imposta, para a gente repensar mesmo nossas práticas, nosso trabalho, nosso lugar na produção cultural, na arte, repensar os nossos projetos e tirar disso aquilo que for possível, né? Tirar de melhor, de aprendizado, para seguir adiante, né? E reafirmo a resistência, né? A necessidade de resistir para que a gente passe por esse momento, e acho que para isso muito importante é estar em diálogo, estar em contato, não se isolar, né? Por mais que a gente sinta muitas vezes essa necessidade, mas buscar estar em diálogo com os seus afetos, né? Com os seus amigos, com os seus colegas, e ainda que não seja possível produzir e realizar, que a gente possa pensar, que a gente possa discutir junto tudo isso que está acontecendo, os caminhos e os descaminhos disso, né? É o que eu queria deixar. Dani? Gente, eu vou nessa linha também que o Arnaldo e a Rachel colocaram, e Fernando também. Eu acho que a gente ainda tem muito o que conversar, não dá para em uma hora e pouquinho, né? Por mais que Londrina e Maringá estejam muito próximas, são realidades bastante diferentes, né? Arnaldo, então, nem se fale. Então, eu acho que seria importante a gente continuar esse diálogo, né? A Rachel falou que a gente vinha de um período de negligenciamento, né? E isso é muito real. Negligenciamento, inclusive, de trocas, de contatos, né? A gente é sempre muito corrido, é muita coisa para você gerir ao mesmo. E a gente acaba perdendo, né, esse espaço, que agora é um espaço que está sendo colocado para a gente, né? A gente tem tempo para isso, né? Porque nós estamos cada um nos seus lugares e eu acho que é até mais fácil que isso aconteça, né? Então, eu acho que há uma necessidade muito grande da gente continuar esse tipo de diálogo. É uma iniciativa muito legal do DANCEP. Eu acho que até para virar fórum, né, alguma coisa aqui, né, nesse ambiente virtual, nessa troca de informações, até porque a Funcarte, o Dança nas Escolas, que é um trabalho formativo dentro das escolas municipais aqui em Londrina. O Balé de Londrina continua trabalhando online desde o início da pandemia, né? Então, daí as salas de
de Zoom, né? Cada um fazendo a aula da sua casa, dando ideias da sua casa, isso tem acontecido. As escolas estão tendo todas as aulas online, não só as escolas de ensino fundamental, médio, mas as escolas de artes, né? Aqui em Londrina, por exemplo, as aulas são todas online. Então, é um universo que a gente realmente está se apropriando. E essa troca é importante. Essa ideia que o Arnaldo colocou, que é uma ação que está acontecendo, das ações artísticas móveis, né? Eu achei incrível, e aqui nós não temos isso ainda e não havia tido essa ideia ainda, né? E Londrina tem o programa de incentivo à cultura fundamental nesse momento, né? Que boa parte dos artistas, não todos, mas tem aí seus projetos assistidos por bolsas de estudos, projetos estratégicos. Então, o poder público também tem um papel muito importante nesse sentido na cidade, muito forte. Então, eu acho que eu finalizo dessa forma, com essa necessidade da gente realmente se manter em rede, fazer essa troca de ideias, de experiências, porque isso é fundamental, inclusive, para a nossa continuidade, né? Então, várias coisas que vocês falaram, eu consigo somar e agregar aqui, até para o Conselho de Cultura, que eu faço parte, né, para toda essa movimentação. Então, eu gostaria muito, né, de que essa ação que foi feita pelo DANCEP, que ela efetivamente, às vezes, em um outro formato, continue, né, para que a gente não negligencie mais essa troca, né, que na produção é fundamental, né, gente, a produção, ela é criativa, ela é um corpo vivo, então a gente precisa estar em troca, trocando essas ideias, até para estar mudando os nossos ambientes aqui também, né, sermos mais propositivos nesse momento, né, acho que isso é fundamental. Eu gostaria de agradecer Rachel, Arnaldo, pelo trouxeram, às vezes, indo até para alguns caminhos, alguns pontos de vista que até então a gente não tinha repensar, né, algumas e discutir mesmo. Acho que a gente precisava de mais tempo, porque são muitas questões que a gente vai abrindo que a gente precisa discutir nesse momento. Então, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela generosidade de vocês. E em breve, para a gente poder conversar mais e poder se aprofundar mais. Muito obrigado.